horas e 51 minutos. Repita. 7h51. André Mendonça será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais de 4 meses, hein, de espera para ser sabatinado depois da indicação do presidente Bolsonaro. O ministro é terrivelmente evangélico. Ele disse que não vai ter problema nenhum. Ele vai carregar a Bíblia em uma mão e a Constituição na outra. E não há problemas nenhum. Pamela Bussolini. Paulo, ele é evangélico, mas esse negócio de terrivelmente evangélico... Coisa do Bolsonaro. Assistindo a sabatina dele, eu acho que não, viu? Eu acho que ele é bem ponderado, inclusive. Depois da sabatina, ele foi terrivelmente evangélico. Mas durante a sabatina, respondendo as perguntas, né, ali horas e horas, ele inclusive falou de... 8 horas. Isso, de casamento gay e não sei o quê. Mas que ele apoiaria em vista da Constituição, do direito das pessoas se unirem e tudo mais. Então, eu achei que ele vai bem na questão da lei mesmo, que é o mais importante e interessante para nós. Mas o que me chamou a atenção foi os tipos de perguntas, né, dos nossos senadores ali para sabatinar uma pessoa que está sendo ouvida para ocupar um cargo do STF, ou fazendo discurso já eleitoral, né, ou fazendo perguntas para agradar suas bases, perguntando o posicionamento pessoal dele, ao invés de perguntar o posicionamento jurídico, né, como se ele fosse virar um ativista dentro do STF. O juiz ele não tem que ser ativista. Então, assim, antes deles entrarem, parece que eles já dão o tom do que deveria ser esse tipo de ocupação aí do STF que a gente está tendo hoje, que é muito político, né? Eu fiquei meio preocupada. Ô Rigon, no que importa o cara ser evangélico? Não tem importância nenhuma. Quem criou essa coisa toda não foi... Não foi ele. Foi um rapaz chamado Jair Bolsonaro. Agora... É absurdo que chegamos a esse ponto. Porque, para os senadores, que é quem tem a prerrogativa de indicar, e por isso que eles têm que saber o que o cara pensa de tudo. Porque a prerrogativa é deles. Por isso chama-se sabatina. Tem que saber o que o cara pensa para ele não fazer o que ele fez ontem. Aos senadores ele falou uma coisa. Para o público ele falou que foi a nação. Ele repetiu várias palavras que tem a ver com evangélicos. E ele falou para os evangélicos. É um discurso que já começa sendo mais político do que religioso. A gente não sabe de que lado que ele vai estar e temos então que esperar a ação dele em casos importantes. Tem vários aí a serem julgados. Agora, para resumir, ele mostrou que tem força na peruca. E isso me impressionou. Não é peruca, não, é implante. Não, ele é careca. É implante, Ele é é bem implante. carequinha. É implante, é implante. Implante é só dos lados, então. Kim Rafael, 47 votos a favor, 32 contrários. Essa votação, mais aquele compasso de espera, mostra que ele chega enfraquecido ou isso não tem nada a ver? Não, eu acho que agora ele é ministro, então não vai chegar nada, né? Tipo assim, vai chegar o STF, acabou, não tem nem discussão. Mas realmente foi uma votação expressiva contrária, né? Acho que foi até agora a recorde de rejeição, né, por parte dos senadores. Mas eu queria entrar no seguinte, eu acho que Bolsonaro errou muito, não na indicação, mas em colocar esse discurso de terrivelmente evangélico, tá? Porque isso sim fez com que os senadores, inclusive, sabatinassem nesse sentido, né? Como o Rigon colocou aqui, a sabatina foi realmente para tirar a dúvida de que, cara, você vai lá, vai fazer culto lá dentro do STF, ou você vai lá, vai pregar Jesus lá dentro do STF. Então todo mundo ficou, inclusive teve um senador lá, que acho que é homossexual, que falou, ó, você... Contarato, se eu não me engano. Você apoiaria e tal. Aí ele, beleza, respondeu, né? Respondeu que, conforme a Constituição, ele sim, casamento entre os dois sexos, mesmo sexo, ele faria sim o casamento sem problema nenhum, por conta da Constituição. Então acho que ficou bem tranquilo quanto a isso, acho que foi bastante esclarecido, mas realmente o presidente Bolsonaro, infelizmente, ele vai num discurso que complica a vida de terceiros, que poderia ser um pouco mais tranquilo se não falasse tanto. Neto? Paulo, a gente é reflexo do que a gente vive, né? Então, independente de ser cristão ou não, a vida dele é um reflexo, a profissão dele vai ser um reflexo do que ele vive. Acredito que quando se fala na Constituição, as pessoas criam polêmica, mas o judiciário ele tem que ser cirúrgico.
né? Assim como o STF precisa ser e precisa parar de tomar mais decisões políticas do que, de fato, técnicas como devem ser tomadas. O André Mendonça é doutor em Direito, atuou na Advocacia Geral da União, é pastor licenciado da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele escreveu um livro sobre um colega que está lá, que é o Dias Toffoli. Foi ele que escreveu o livro de um ministro que será colega dele lá. Em 2002, É do PT. ele elogiou o Lula, disse que foi o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. Então essa foi a afirmação dele em 2002 e pode ter mudado, assim como muitos brasileiros mudaram a opinião a respeito do Lula. Mas em relação à indicação dele, eu não vejo nenhum problema. A vida dele é ilibada, tem um histórico muito positivo, é um excelente profissional, só que ele pegou o lugar do Moro. E agora o Moro vai tentar pegar o lugar do Bolsonaro. Viu, ô Agnaldo, quando eu olho pro currículo dele na AGU, é um currículo, assim, bem interessante. O Bolsonaro, de alguma maneira, errou na indicação? Não, acho que foi um nome acertado, né? É que sempre fica aquela questão, né? Quem indica acha que também todas as decisões lá, o voto desses indicados serão favoráveis, né? E a gente já teve vários casos de indicações de outros presidentes que, em algumas votações importantes, não foram como a que o indicador gostaria que fosse, né? Então faz parte até do processo democrático. Fernando Tupan, André Mendonça, ministro do STF, vai lá. Eu vou me abster de fazer qualquer comentário. Um senhor que fez um livro sobre o Toffoli, eu coçaria a cabeça, viu? Eu pensaria, será que ele está no lugar certo? Professor Vila. O seguinte, aqui é uma discussão que começa com uma questão de caráter religioso, só que é uma estratégia política do Bolsonaro. O Bolsonaro necessita continuar, agora mais do que nunca, falando para um setor da sociedade brasileira. E escolheu, então, a um ator, o Mendonça, que vá para o Supremo a fazer o quê? Ativismo político. Então, a situação hoje ela é muito clara. É uma estratégia de um processo de reeleição do Bolsonaro, no qual ele busca manter cativo a uma parcela da população que se identifica, então, como conservadora ou que se identifica como evangélica. Disso se trata a estratégia do Bolsonaro. Absolutamente terrível para o Estado Democrático de Direito, para o Estado laico e ainda mais para um Supremo Tribunal Federal que deve decidir as questões fundamentais do Brasil. Ô, professor, mas todo mundo que tá lá não tem um tipo de fé já professada? Já falaram? Não é isso. O evangélico não pode ocupar. Pera, o deixa ele falar. Bolsonaro traçou uma estratégia para colocar dentro do Supremo um sujeito ativista político. Um sujeito que tem capacidade técnica, foi sabatinado e passou no STF. Com capacidade de com todo respeito, isso aí Ô, também é preconceituoso. Ô, professor, ele não tem capacidade técnica, ele é só um agente político? A capacidade técnica dele é limitada ao uso político da questão jurídica. Tá bom. Vai, Rigon, um segundinho. É só lembrar que o Gilmar Mendes, também ninguém pode falar que não é ativista político, ele é mais político que ministro do STF, foi indicado pelo FHC, e o Dias Toffoli, que era PT, advogado do PT, hoje é um dos maiores amigos do Bolsonaro, inclusive ligou para ele, estava do lado de um indiciado na CPI da pandemia, lá assistindo o jogo do Palmeiras. Alexandre de Moraes. Estamos falando do braço político do Bolsonaro dentro do STF. Gente, ó, é diferente. O Lula foi o que mais indicou. Neto, não tem a ver com isso. Gente, Vai, Pamela. Estamos Pamela em um processo Bussolini. de reeleição, onde o professor, cara não, coloca professor. o ministro. Calma, professor, calma, jovem. O Calma. Brasil é nosso. O Brasil é Paulo, nosso. Vai, Pamela. Acho que essa Rapidamente. discussão toda nos atenta como a religiosidade, né, está sendo vista de forma polêmica, os cristãos, né? Parece assim uma espécie de preconceito. Mas o Bolsonaro está usando isso. O que Pera, ele falou professor. ontem, eu gostei muito, eu quero encerrar com isso, é que ele disse o seguinte: no trabalho, a Constituição, na vida, a Bíblia. Então, ele vai saber separar isso, eu achei bem bacana, porque resume muito bem como vai ser o trabalho dele, a religião Ele não tem um interfere cérebro nisso. separado, assim? O Tem, cérebro dele está dividido? não são dois polos? Não, mas é Não, muita não, resistência só porque ele é professor. evangélico. É muita Não é resistência. isso, muita não é resistência. isso. Ah, pelo Essa amor de é Deus. a estratégia Ô, professor. do Bolsonaro no processo Ô, professor, de reeleição. anatomicamente Ele o cérebro
É dividido, não é? Ele Só pra eu saber. É dividido, só que todo ele é Não conectado. são? Ele tem a visão. Então, o prazer Exatamente, dele, conectado. o prazer dele nas decisões, Ele- onde você vai dar? É Você no tem uma bola de próprio cristal? Deus, Você tem uma bola? não. Então adivinha o que eu vou Então, fazer veja, amanhã. para mim, Não. o Mendonça é simplesmente um ativista político da campanha eleitoral, da Político. estratégia da Mas campanha assim como eleitoral foi, do não, Bolsonaro. podemos Ô, jogar professor, biografia estamos de falando trabalho de um das caso pessoas. diferente. Professor, o Rigon tá falando O aqui algo... Dias Toffoli também foi. Tanto que, lembra em 2012... Mas eu não estou o caso discutindo do que Enio não Velho. é. O que eu Não, estou vamos dizendo levar- que este é. Ó, Eu não o estou cara- negando pera os aí, outros. Tá, mas Jogando- pera aí, em 2012, Enio Verri, super amigo lá do Dias Toffoli, que era Eu advogado estou do PT, dizendo que ele este segurou o é processo. o ativista político do Bolsonaro. Não estou dizendo do caso dos Ah, mas outros. todos Mas são, é, professor. está no Ele debate. cutucando a É o modus feridinha operandi. Mas se os Ele outros simplesmente foram, tem uma os visão outros que também. 40% Tá bom, ó, da a A Vamos lá. indicação é de população quem? tem, Do presidente da que a República? população Vou começar. evangélica. O Exatamente. presidente da República hoje- traçou uma professor. estratégia política. Ô, professor. Jamais, É isso a que gente não estamos pode falando. jogar a Professor. trajetória de trabalho Vou ter das que pegar um pessoas programa e por fazer opinião só do professor. pessoal. Professor da Casos Jovem em Pan. comissão. Ô, professor. Casos em comissão são o quê? Professor. Aqueles que têm Caralho. a trajetória política. Tranquilo. Radio Santiago, Só 8 um e 2. segundinho, por favor. Tranquilo, tranquilo. Paz. Deu agora? Deu.